Bom, meu filho, nós estamos aqui na aula sobre a importância do porquê precisamos de uma casa espiritual para que nós possamos adorar o Eterno. Qual a importância da igreja? Porque nós temos essa necessidade de estarmos reunidos no mesmo lugar. Essa é uma carência de todo ser humano. Uma vez que o pecado entrou no mundo, houve uma necessidade de que o povo, a partir desse momento, fosse resgatado por Deus. É importante deixar bem claro que as pessoas sempre tentaram fugir de Deus, escapar de Deus, desde quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Então, desde esse tempo que Deus vem a passos largos, buscando resgatar a sua criatura que uma vez se perdeu por conta do pecado. Não por culpa de Deus, mas por culpa da escolha do próprio homem. Outra coisa interessante também, filho, que é importante a gente destacar aqui é o seguinte: a palavra de Deus, ela é algo extremamente preciosa. Ela é um canal de bênção. Ela é água, ela é pão, ela é fortalecimento, ela é tudo o que nós precisamos para a configuração da nossa alma em busca de alcançar o objetivo, o propósito divino. Então, a palavra de Deus é algo muito sério, ela é oferecida para todo mundo. Mas se as pessoas não levarem a sério a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela não vai surtir efeito na vida das pessoas. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então é dever nosso não somente pregar o evangelho, como também instruir em toda a verdade, conduzir as pessoas em toda a verdade divina. Paulo vai dizer a Timóteo que a palavra de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar o homem a viver em justiça, seguindo um padrão divino, alcançando a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança essa distorcida após o bendito, ou melhor, o maldito pecado. Então, a palavra de Deus ela é algo que ela não pode ser oferecida de qualquer maneira, porque ela é santa. Paulo, ela vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 7, versos 12 e 14, assim, ó. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, a palavra de Deus ela é pura, ela é boa, ela é justa, ela é santa. Ela prepara o homem para as boas obras. Quais são essas boas obras? Aquelas obras que agradam a Deus, que tendem a glorificar a Deus e não a encher o ego, a inflar o ego do homem. Tá? Então, a palavra de Deus, ela também, no Salmos 19, ela vai dizer que ela é perfeita. Salmo 19. Aí depois nós voltamos aí para Mateus 16. Salmo 19 diz no verso 7: a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, a verdade do Senhor é perfeita, e ela refrigera a alma, ela traz consolo, ela tira a pessoa da depressão, ela liberta, ela cura, ela restaura. Uma certa vez uma senhora, na época de Jesus, há 12 anos estava enferma com uma hemorragia e ela soube que Jesus estava próximo a ela. É Mateus 13? Não, 16. 16, 13. Aonde Jesus estava nas suas cercanias e ela, depois de ter gastado todo o seu dinheiro com busca com remédio para buscar a sua cura, o que foi que aconteceu? Ela, não achando, ela perdeu todos os seus haveres. Naquele momento que ela viu que Jesus estava ali, pulsou a centelha divina, despertando nela a fé, porque a fé vem pelo ouvir,
E ela disse, se eu tão somente tocar no tzitzit, na orla ou na borla das suas vestes, eu serei curada. Então Jesus, que era a palavra viva, que estava peregrinando naquele momento próximo a ela se predispôs por conta disso a tocar na palavra divina. E quando tocou, ela foi curada. E Jesus disse, olha, a tua fé te curou, a tua fé te libertou desse fluxo de sangue, a tua fé te resgatou desse mal. Ou seja, transferindo para ela novamente saúde. E a igreja tem esse propósito, a igreja tem esse objetivo de operar os sinais e maravilhas que o Eterno deseja que seja operado na vida das pessoas. A nossa comunhão, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estaria presente. Então, a nossa reunião, ela permite, ela dá liberdade dentro das proporções que nós damos do Eterno agir através da sua Ruach HaKodesh, através do seu Espírito. Beleza? Tá dando para entender, não tá? Então, vamos para a nossa aula. O capítulo 16 de Mateus, versos 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Mashiach, o Ben Elohim, o Filho do Deus vivo, Ben Elohim Rai. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós temos a ideia, assim, de maneira básica e ao mesmo tempo muito profunda, porque nós não vamos analisar esse texto, mas que fala sobre o poder da igreja. Tá lá, a tua confissão. Qual é a confissão? Que tu és o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem esse poder de declamar, de proclamar que Jesus é Filho do Deus vivo, o Ben Elohim. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o enviado, tu és aquele que nós estávamos esperando. Essa é a confissão da igreja. A nossa confissão, de tantas outras, se baseia justamente nessa, que Jesus, ele é o Cristo. Ele é aquele que a unção de Deus é totalmente derramada sobre ele. Paulo diz isso, se eu não me engano, aos Colossenses, aos Filipenses, que em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus estava pleno, ele era repleto, ele transbordava da unção. Os reis e os profetas antes de Jesus só eram cheios da unção. Jesus transbordava. Por isso que ele tinha o poder de transferir a sua unção para as pessoas. Deu para entender? E a outra confissão, a outra confissão já foi dita, tu és o Filho do Deus vivo, e Jesus fala sobre esta igreja, sobre essa Querrilá, sobre essa congregação, sobre esse ajuntamento. As portas do inferno não prevalecerão, ou seja, as portas do Hades, da sepultura, da morte não terá domínio sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de vivos. Todos aqueles que foram regenerados, todos aqueles que nasceram de novo, fazem parte da igreja. A igreja não é o templo, mas é o ajuntamento dos salvos. A gente tem a igreja instituição por um fator de ordem, por um fator de registro, né, de proteção legislativa. Mas essa igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Se ela é a igreja do Deus vivo, ela tem que estar viva. Ela tem que permanecer viva. Ela tem que pregar vida. Por isso que Jesus é o Filho do Deus vivo.
É aquele que traz vida novamente. A igreja, ela tem esse poder de manifestar Deus. É onde nós louvamos, nós glorificamos. É onde Deus tem uma liberdade maior para agir. Onde esse momento que nós temos, ele é tão consagrado, ele é tão forte, ele é tão poderoso, que ele alcança, ele atinge os céus, ele conecta a terra e os céus, tornando uma única dimensão. É mais ou menos uma ideia de como será quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino sobre a terra. Interessante, né? Isso é legal. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra tem a ideia de eternidade. Então essa é uma confissão eterna, essa é uma palavra eterna, porque foi o Deus que revelou a Pedro a eternidade do que ele estava dizendo. Então sobre esta pedra, que no caso agora é ele, é o próprio Cristo, porque está assim, olha, tu és Petros, pequeno fragmento de pedra, e sobre esta Petra, se referindo a ele próprio, a Jesus próprio, edificaria a minha igreja. Ou seja, Jesus, ele é a pedra onde a igreja está construída. Então uma vida sem igreja é uma vida morta. Agora, tem muita gente morta na igreja que pode ressuscitar a qualquer momento, que pode receber vida a qualquer instante, porque a palavra de Deus, a manifestação do Deus vivo, tem esse poder de gerar essa qualidade de vida. Alguma dúvida, meu filho? E essa igreja diz assim, olha, verso 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, a igreja, claro que aqui um direcionamento, é uma palavra direcionada a Pedro, mas que a gente admite que também essa chave está nas mãos da igreja. E liga e desliga. A questão do ligar está relacionada à questão do proibir. E desligar é justamente tirar a proibição. Claro que essa proibição ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não é meu bel prazer, não, eu vou desligar isso aqui. Por exemplo, eu vou desligar a inveja. Não posso desligar a inveja, eu não posso tornar a inveja uma coisa para ser praticada, uma coisa lícita. Tá? Então tem essas questões. Aqui tem a ver com questão de perdoar e não perdoar. A igreja tem esse poder de levar as pessoas ao arrependimento e através da própria igreja se reconhece que a pessoa é perdoada. Tudo bem? Então vamos para o nosso estudo. Você quer dividir aqui comigo? Vamos. Aqui a leitura? Pode ser. Então eu vou dividir aqui com você a nossa leitura sobre qual a necessidade, qual a importância, porque nós precisamos de uma casa espiritual. Nós vamos desenvolver justamente esse tópico aqui. Embora seu relacionamento com Cristo seja... Pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Deus nunca quis que fosse particular. Ou seja, a minha busca, a minha vida de oração, de leitura bíblica, de meditação, aquilo que eu faço para os outros, pode ter um fórum pessoal, mas não quer dizer que precisa e que deve ser em particular. Só eu e somente eu. Tá? A minha vida com Cristo tem o meu lado particular, a minha vida devocional tem o meu lado particular, mas muito mais do que isso, tem a minha vida em comunidade, tem a minha vida de compartilhar, de estar próximo do outro, de manifestar isso ao outro. Pode? Pode. Refere-se à ideia de que, embora a fé em Cristo envolva uma relação pessoal e íntima com Deus, ela nunca foi destinada a ser uma experiência isolada, egoísta ou individualista. Ok? A realidade da minha busca pessoal por Cristo, por Deus, esse relacionamento que eu preciso ter de intimidade com Ele, essas experiências, não quer que elas sejam isoladas, nem egoístas ou individualistas. Por quê? A fé em Cristo também tem um aspecto comunitário. Comunitário? E social. E Deus sempre teve em mente a formação de uma comunidade de crentes que compartilham a sua fé e se apoiam mutuamente. Lindo, não é isso? O que está por trás então da nossa fé? A nossa fé em Cristo não está só em me conectar com Ele e com o mundo celestial, mas também de me conectar com outro crente.
de viver com Ele, de experienciar com eles. Então Deus sempre teve em mente a formação de uma comunidade de crentes que compartilham sua fé e se apoiam mutuamente. Esse compartilhar, esse apoio mútuo é uma manifestação do Éden entre nós. Por isso que qualquer confusão, qualquer coisa que prejudique esse momento mútuo, ele é como se o fruto do pecado estivesse se manifestando para nos tirar da comunhão que nos deixa, pelo menos, no ambiente de Éden. Isso é evidenciado em vários aspectos da teologia prática cristã. Primeiro, comunhão com outros crentes. A Bíblia enfatiza a importância da comunhão e do compartilhamento da fé com outros crentes. Em Hebreus capítulo 10, versos 24 a 25, diz: E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Percebe como é importante estarmos na igreja, como é importante nós pertencemos a uma comunhão, porque Hebreus diz, olha, consideremos-nos. Aqui está no imperativo, eu devo considerar o meu irmão. E através dessa consideração, dessa estima, eu vou incentivar você, você vai me incentivar. Nós vamos nos incentivar ao quê? Ao amor e às boas obras. Porque o reino de Deus ele é construído desse amor, e é por conta desse amor que boas obras são geradas, que pessoas são levantadas, edificadas, ajudadas. Não deixando de nos reunirmos como igreja, ou seja, como corpo de Cristo, porque essa reunião é que vai fazer com que nos amemos, que nos suportemos, que tenhamos o pavio mais alongado. Ela vai tentar a nossa longanimidade, ela vai provar a nossa paciência, coisa do tipo. Por isso que nós devemos nos reunir como igreja, como corpo vivo, como a demonstração viva de Deus em Cristo nesse mundo através da gente. Segundo o costume de alguns, ou seja, algumas pessoas estavam deixando de congregar. Algumas pessoas, não é que as pessoas estavam deixando a sua igreja para ir para outra. Não, as pessoas estavam parando de ir para a igreja. As pessoas estavam se sentindo desmotivadas, as pessoas estavam indo embora. E isso desestimula. Desestimula o amor, desestimula as boas obras. A gente começa a olhar o outro e achar que ele foi ingrato, que ele foi irresponsável. Mas encorajando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor foi o que eu coloquei, tá? A nossa reunião, o nosso estar junto, ela nos encoraja a permanecermos juntos. No momento que eu percebo que alguém está desencorajado, eu vou até a ele e o encorajo. Esse encorajamento, ela vai fazer com que nós sejamos despertados, porque quanto mais nós vivemos, mais nós nos aproximamos do dia. E esse dia pode ser o dia da morte, ou pode ser a volta do Senhor. Leia o tópico. Vamos falar um pouco mais sobre comunhão. A palavra grega koinonia tem significados distintos, mas relacionados no contexto do Novo Testamento, da teologia cristã. Aqui estão os principais significados. Vamos ver quais são esses... Mesmo que eles... por exemplo, em cada texto ela vai se portar de uma forma. Então é importante a gente entender essa questão. Primeiro, comunhão ou compartilhamento. Koinonia é frequentemente usada para descrever uma comunhão profunda e compartilhamento entre os outros crentes, onde eles compartilham não apenas experiências, mas também recursos, cuidado e amor. Isso se reflete na passagem de Atos 2:4, que fala 42, que fala sobre os primeiros cristãos perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão koinonia. No partir do pão e nas orações. Então vamos por parte. Koinonia é frequentemente usado para descrever uma comunhão profunda. Não é só estar junto, é estar conectados um com o outro. É haver uma aproximação íntima, por isso que ela é profunda, e compartilhamento entre os crentes.
onde eles compartilham não apenas experiências, as experiências, elas têm um poder muito grande, porque eu sinto a sua dor, eu sinto a sua alegria, a sua tristeza, a sua felicidade, porque estamos próximos, estamos profundamente ligados. Mas não é só isso, mas através dessas experiências também nós compartilhamos recursos e cuidado e amor, porque quem ama, ela vai cuidar. E quem cuida vai usar os seus recursos, seja em forma de verbalização, de emprestar o ouvido, de acalentar, de aconselhar, recursos financeiros, de estar perto, entendeu? Todas essas coisas faz parte da comunhão, dessa ligação profunda. Por isso que Atos capítulo 2, 42. verso 42 fala: perseverando na doutrina dos apóstolos, nós vamos ver isso agora, e na comunhão, vírgula, e no partir do pão e nas orações. Isso aqui tem mais, tá? Foi só eu coloquei aqui para estimular a gente a ler futuramente. Vamos falar sobre a perseverança da doutrina dos apóstolos. Isso significa que os crentes da igreja primitiva continuavam firmes nos ensinamentos dos apóstolos, ou seja, nas instruções e nos ensinamentos, ou seja, por ensinamentos dados por aqueles que tinham sido comissionados por Jesus para liderar a igreja. Isso incluía a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de Jesus e os princípios da fé cristã. A ênfase aqui está na fidelidade ao ensinamento autorizado e na contínua aprendizagem e aplicação desses ensinamentos em suas vidas. Isso é muito importante. Deixa eu ver o tempo aqui. Mais 5 minutos, aí eu passo outro vídeo. Isso aqui é muito interessante, porque se destaca aqui a questão da perseverar na doutrina dos apóstolos, porque aquilo que eles tinham de conhecimento a respeito do Torá, do Velho Testamento, e ao mesmo tempo daquilo que Jesus tinha dito, era fazer com que as pessoas se reunissem. O que é que as pessoas vêm buscar na igreja além de adorar o Eterno? É ouvir a sua palavra, é aprender a sua palavra, é compreender como é que Deus pensa, como é que Jesus pensa, como é que eles agem em determinadas situações. A palavra de Deus, ela precisa ser buscada, ela precisa ser entendida, ela precisa ser estudada. Então, há necessidade de se manter na doutrina dos apóstolos, no didascalia, naquilo que era passado para eles, que era transmitido para eles. Para quê? Para que eles pudessem se conduzir, para que eles pudessem se encaminhar, para que eles pudessem agradar a Deus naquilo que eles tinham conhecimento a respeito dos ensinos. E fala assim, né, ou seja, nas instruções e nos ensinamentos dados por aqueles que tinham sido comissionados por Jesus para liderar a igreja. Isso incluía a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, os princípios da fé cristã. Então a ênfase cai aqui no aprendizado e na aplicação desses ensinamentos. Então, aí eu só posso colocar em prática aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estou concatenando, que eu estou entendendo, aí dá para mim colocar em prática. Ok? Vamos para a comunhão.